sinceramente, o Bahia vai lutar para permanecer na Série A, né? A luta do Bahia é justamente essa, permanecer. Wendel, Sul-Americana, não sei. Wendel, Libertadores, piorou. Eu acho, sinceramente, que a gente tem que focar na permanência. É permanecer. 16º, 15º, 14º, é nessa pegada aí. Esta equipe do Bahia, ela não empolga e ela não mostra, até então, nessas 10 rodadas, ela não mostrou a evolução que nós precisávamos, daquele plus a mais. Fez bons jogos, sim, fez bons jogos, mas tem problemas específicos que estão causando esta falta de pontuação no campeonato. Alguns jogos do Bahia tiveram bom desempenho, mas derrotados, como nós assistimos o jogo do Internacional, por exemplo, né? O Bahia poderia ter empatado ao menos o jogo, Tassiano perdeu um gol debaixo da trave. A gente tem muita história para contar que o Bahia poderia ter tido um resultado melhor. Mas existe uma situação que foge do nosso controle de observação, foge muito do controle de observação dos melhores especialistas e analistas de desempenho do futebol. É o erro individual. Você nunca espera um erro individual do seu time. E principalmente de um jogador que pode estar bem na partida. O erro individual, ele é implacável por conta disso. O cara pode estar mal no jogo e a tendência é errar, e ele vai errar se ele não está bem. Mas tem situações que o cara pode estar bem na partida e um passe errado, entregou a bola no pé do jogador, que é um artilheiro. Então, uma decisão equivocada. Então, o Bahia tem muitos erros individuais que a gente precisa focar um pouco mais, porque tem jogadores que são bons, estão bem e erram individualmente, não somente na questão para favorecer o gol do adversário, mas é um erro de um gol, por exemplo, a situação do Tassiano que eu mencionei, de perder um gol debaixo da trave contra o Internacional, é um erro individual, e a gente não esperava isso, não é verdade? Não pode, porque o Tassiano é um bom jogador e vem de maneira regular jogando bem no Bahia. O primeiro gol do Esquadrão foi uma jogadaça dele, uma jogadaça. Ele dá um drible no adversário, abre o passe para o Rian, fazendo uma inversão de jogada, e o Rian dá o passe para o Kaique, que o Kaique também individualmente faz o gol. Mas, e isso eu estou falando de erros individuais. O David Duarte, que não estava mal na partida, voltou a errar individualmente. Então esses erros individuais, eles são implacáveis, não tem como a gente esperar, né? O Rezende joga bem o tempo todo, mas de repente o Rezende comete um erro individual em uma troca de passes, dá o passe do pé de um artilheiro adversário, o cara vai lá e faz o gol. Isso está acontecendo com o Bahia. Esses erros individuais que a gente muitas vezes não espera de alguns atletas, vem acontecendo. E ela é determinante no jogo. Citando o caso do Tassiano e o caso mais recente agora do David Duarte. Então, o Marcos Felipe, por exemplo, que está fazendo um belíssimo jogo no Bahia, né? Belíssima temporada até então, teve aquele erro do Sampaio Corrêa, mas ele salvou muito mais e salvou contra a equipe do Cruzeiro. Pode acontecer com ele, pode acontecer contra o jogador do Bahia, não somente no gol, contra o gol que vai nos desfavorecer, o gol do adversário, mas também naquela tomada de decisão. O passe era no Biel, mas o Everaldo preferiu dar o passe para o Jacaré. O Jacaré tem a bola no pé, poderia botar o Everaldo na cara do gol, preferiu chutar, chutou para fora, sabe? Estes erros individuais estão a toneladas. Porque se a gente observar somente o erro que causou o gol do adversário, a gente vai lembrar dos erros. Aquele jogo. Mas se a gente colocar dentro do balaio os erros de decisão, os gols perdidos, meus amigos, eu não lembro mais. Porque são muitos, a todo instante. Os maiores erros individuais do Bahia estão na tomada de decisão. Há um equívoco na tomada de decisão. O cara tá na cara ali para tocar para um jogador melhor posicionado, ele tenta jogar individual. Este é o principal. Eu me recordo, o pessoal pode pegar minhas narrações aí, eu fico louco, né? Eu fico louco. Depois são esses erros individuais que colocam o adversário na cara do gol para fazer o gol. E em terceiro, são erros do Bahia, que está na frente do gol e perde o gol. Todas as equipes vão apresentar erros individuais, mas no Bahia está demais. O Bahia está demais. E estes erros, eles estão sendo determinantes
para o resultado. Porque muitas vezes você olha para o jogo e diz, pô, o Bahia jogou bem. O que aconteceu que o Bahia não venceu? Esses erros individuais. O jogo contra o Bragantino, por exemplo, que o Bahia fez um bom jogo também, tomou 2-1. O que determinou a derrota do Bahia? Erros individuais. Então, é por isso que muitas vezes nós olhamos para esse Bahia, nós olhamos para a entrevista coletiva dos jogadores, do técnico do Bahia e observa, pô, o Bahia jogou bem, mas por que não venceu? Aquele ponto principal, aquele erro ali, naquele chute, naquele passe, sabe? É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Então tem que haver, sinceramente, e isso se acerta muito na conversa. Isso se acerta muito na conversa. Quer ver um exemplo? Eu sou o centroavante, eu sou o Everaldo. Eu estou dentro da área. E aí o jogador do Bahia dribla 1, dribla 2, entra dentro da área. Eu me posiciono para receber a bola e o jogador que fez a jogada prefere chutar, decidir o jogo individualmente. Erro individual. Por mais que a jogada foi bela, belíssima, a torcida vibrou, mas era para dar o passe. Isso se acerta muito numa conversa. Isso se acerta muito numa conversa. Porque tudo aconteceu. Todos os elementos do jogo aconteceram de forma perfeita. Mas aquele jogador preferiu não dar o passe, preferiu completar com o seu chute. E pegou muito mal na bola, muitas vezes desequilibrado. Quando você é um jogador driblador, você vai driblando. Tem uma hora que os zagueiros vão trombando em você, você vai perdendo equilíbrio, vai ganhando na força física, chega no posicionamento final já desequilibrado, ao invés de dar o passe, dá o chute e aí erra. Então, uma conversa, né? Chega assim um Everaldo ou os outros jogadores se uniram e assim, gente, o jogo é coletivo, vamos dar o passe. Vamos dar o passe para fazer o gol. E olha que nós temos diversos exemplos disso. Diversos. Eu, por exemplo, antes da contusão do Biel, eu vinha sinalizando isso do Biel diversas vezes. Que confunde um pouco nós, torcedores, com a questão do desempenho deste jogador. Que dribla bem, que se posiciona bem, que chuta, que faz... mas que muitas vezes quer assumir um protagonismo que necessariamente ele não precisava, porque ele já é protagonista. Então dá o passe, meu irmãozinho, dá o passe. Então, e eu vinha citando isso nas narrações, porque quando nós fazemos a narração, mais de 1000 pessoas acompanham a gente, né? Então tem 500 pessoas, 600, 700, e aí quando você vai para um pós-jogo analisar, muitas vezes a pessoa não lembra, a gente não lembra também. Então eu faço questão de, na narração, dizer especificamente, era para ter dado o passe, era a melhor opção. E muitas vezes é isso que nos causa essa estranheza. Por que o Bahia jogou bem e não ganhou? Por que o Bahia jogou bem e só empatou? Por que o Bahia jogou bem e perdeu? Muitas vezes são esses erros pontuais dentro da partida que está ali em torno de 2, 3 segundos. É uma decisão, é levantar a cabeça e dar o passe. É isso. Claro que os problemas do Bahia são outros também, mas este ponto eu gostaria de levantar. Estes erros individuais, eles não estão acontecendo somente na entrega da bola para o adversário fazer o gol. Também está no ataque, naquele passe que deveria acontecer, naquele gol que deveria também ser feito. Isso também conta. E é por isso que nós temos essa sensação. Ora, como é que o Bahia jogou bem e não venceu? Como é que o Bahia equilibrou o jogo com o adversário e não conseguiu vencer? Muitas vezes está nisso.